Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos iniciando a nossa quinta live, Papo de Costura de Vestido de Festa, onde nós vamos conversar e desmistificar esse mundo de modelagem e costura de vestidos de festa. Eu sou Deni Brito, eu sou costureira, modelista e especialista em vestidos de festa. E o tema da nossa live de hoje, nós vamos falar sobre interpretação de modelos. É isso mesmo, nós vamos falar desse assunto tão delicado, desse assunto que as pessoas têm uma certa dificuldade. Muitas pessoas, elas me procuram, me perguntam sobre esse assunto. E aí eu resolvi compartilhar com vocês alguns pontos importantes que fez diferença para poder eu chegar ao ponto de fazer uma interpretação de um modelo com facilidade, tá? Mas o que significa mesmo interpretação de um modelo? Interpretar é a possibilidade que você tem de colocar, de retirar, de colocar um detalhe, de tirar um detalhe, tudo a partir de um molde base. Quando eu vou interpretar, gente, um modelo, eu interpreto de duas formas. Digamos assim que em dois momentos. O primeiro, que é o que a gente vai falar hoje, é aquele momento em que aquela cliente manda uma foto e aí você olha para aquela foto. E aí você tem que verificar e você tem que interpretar como você vai fazer aquela modelagem, como você vai fazer todo o processo para poder dizer para aquela tua cliente que você consegue fazer aquele modelo, tá? Esse é o primeiro momento. Você vê a foto, ele é ombro só, ele tem um laço no ombro. Então você faz uma interpretação visual naquele momento do modelo, tá? O outro jeito que eu também interpreto é no momento que eu vou fazer a modelagem. Nesse momento, a gente vai pensar o quê? É uma coisa mais técnica, mas você tem que interpretar para poder fazer a partir do molde base. Aí você vai colocar uma alça, você vai colocar um ombro só, você vai colocar os detalhes, e para isso você precisa interpretar aquela foto que você está vendo ali para fazer aquela modelagem a partir do molde base. Então, nesse caso, você vai cuidar da parte técnica, você vai olhar para aquele modelo e você vai começar uma modelagem. Então aí a gente está falando de molde, tá? Desse tipo aí a gente pode fazer uma outra live, escolher um modelo e de repente fazer essa interpretação, já fazendo mesmo a modelagem todinha de um modelo escolhido, tá certo? Então, se você tem interesse nesse assunto, se você tem alguma dificuldade, se você tem alguma dúvida sobre interpretação, fica aqui comigo até no final da live, assiste a live toda, tá? Porque durante a live eu vou passar 5 passos para você que fizeram diferença, que facilitaram para que eu viesse a interpretar com facilidade, tá? Primeiro, eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto da interpretação, no sentido, quando a gente vai interpretar, gente, cada pessoa ela interpreta do seu jeito, tá? Eu faço a minha interpretação a partir do meu conhecimento, a partir do que eu criei, da minha técnica. Eu sigo a minha técnica de interpretação. Durante todo o processo de costura eu faço todo em cima da minha técnica. Então pode ser que você veja outros vídeos sobre interpretação, que você veja uma outra pessoa falar sobre esse assunto, que não seja igual ao que eu vou falar, tá? Mas não tem nada de errado nisso, porque interpretação
o nome já diz, cada um faz o seu conforme o seu conhecimento, tá? Então não tem nada de errado, a pessoa não está errada, eu não estou errada, cada um faz conforme o seu conhecimento. Nós sabemos que para você interpretar assim com exatidão, para você interpretar um modelo, a interpretação ela abre portas, gente, ela abre possibilidades de você começar a criar, tá? A criação ela começa a partir daí. Na hora que você vê a foto, que você interpreta aquele modelo, que você pensa como você vai fazer, a partir daí você começa a criar. Ah, mas esse modelo alguém mandou para mim. Esse modelo foi tirado de algum desfile, de alguma revista que alguém te enviou. Ah, tudo bem. Mas a partir daí você vai colocar o seu olhar, tá? Você vai criar com o que você tem. Você vai usar os tecidos que tem na sua cidade, que você vai avaliar se o tecido tem bom caimento. Não vai ser o tecido que está lá na foto. Então, você tem que saber que a partir daí nasce o teu produto, tá? Então, assim, mas esse modelo aí alguém já fez. Gente, isso não importa, porque você que vai fazer a interpretação, você vai fazer a modelagem e você vai começar daí a uma criação, tá? Isso com o seu olhar, isso com o seu trabalho, tá certo? Agora, nós vamos falar daquele momento que uma pessoa te envia uma foto e aí você olha para essa foto, aí você pensa, nossa, como é que eu vou fazer esse vestido? Dá medo, né? Mas é natural, gente, é normal, principalmente no começo, que isso aconteça. E às vezes a pessoa pergunta assim ainda no final, você faz esse tipo de vestido? Ou então, você trabalha com esse tipo de vestido? E você tem que responder. Normalmente você tem segundos, né? No máximo um minuto, se você quiser olhar com mais atenção, para dar uma resposta. E esse momento é um momento delicado, principalmente quando a gente, como eu falei, como a gente está começando. E eu também passei por muitas situações, eu já também fiz interpretações erradas. Lá no começo, bem lá no comecinho mesmo, eu tinha 18 anos, não vou dizer quanto tempo atrás, eu tinha 18 anos, eu comecei a costurar. E aí eu comecei a costurar para vizinhos. Uma amiga, né? Outra amiga, um vizinho que vem. E aí, gente, meu maior problema com interpretação, entender. Na época, para mim, era o entendimento que eu queria ter daquela peça para poder eu cortar, para poder eu fazer. Era as questões das saias. Nossa, eu via aqueles caimentos, quando elas criam aquelas camadas, como faz isso? E eu ficava assim, eu não conseguia entender aquilo, e aí eu passei a fazer testes em retalho, testes em qualquer coisa que eu via, até jornal eu fazia, mas não tinha caimento, como é que eu ia saber? Então eu fazia em retalhos, eu fazia de qualquer forma que eu conseguisse entender aquele corte, aquele caimento. Desde aí, na verdade, eu já estava treinando a minha interpretação, né? Como interpretar um modelo, para você entender como ele faz aquele caimento, como é que a gente faz aquele corte. Isso é interpretar. Então, assim, eu morava numa cidade muito pequena, era no interior do Pará, eu morava em Belterra. Então, assim, sem possibilidade de estudar moda, estudar esse assunto. Então eu busquei mesmo, e foi na prática, foi no treino, foi cortando retalho e foi fazendo essas coisas, foi que eu fui aprimorando. Daí até agora, um passo muito grande, mas e eu muito aprendi com toda essa prática, com todo esse tempo que eu dediquei
para poder descobrir como fazia, tá? Tem que buscar o que você imagina. Eu imagino essa saia para fazer todo esse volume, ela tem que ter bem mais tecidos. E aí, como que eu vou colocar mais tecidos nessa saia? E aí, a partir daí, a gente vai desenvolvendo. A questão é a prática. É a prática. Você pensa em alguma coisa que é possível fazer, na hora que você interpreta, você tem que tentar fazer, tá? Você não pode ficar só pensando, tem que fazer, tá certo? Então, é isso. Agora, gente, quero falar para vocês sobre os 5 passos que fizeram eu evoluir do tempo que eu comecei, do que eu falei para vocês, até agora, tá? Foram 5 passos, talvez tenha mais, mas esses 5 passos, eles fazem muita diferença, eles fizeram e fazem diferença e podem te ajudar aí no teu dia a dia. O primeiro é a questão do biotipo da tua cliente, tá? Entenda que no sob medida, quando você interpreta um modelo, quando chega um modelo para você, digamos, chega um modelo assim para você no teu celular, tá? Para você fazer. Alguém quer te encomendar esse modelo. Quem foi que te encomendou? Uma cliente X, né? A Maria me encomendou esse modelo. Primeiro você tem que ver o biotipo da Maria, se é adequado, se corresponde para esse modelo, tá? Porque às vezes a gente faz a interpretação, o vestido é isso eu consigo fazer, mas ele tem que ter um resultado. Não é só interpretar, ele tem que ter um resultado. Para isso, você precisa ter esse cuidado, tá? Qual é o biotipo da minha cliente? Ela tem os seios maiores, ela tem os seios menores. Vai ficar bom aqui um seio, se ela tiver os seios grandes? Essa saia, a pessoa, a cliente, a Maria, ela é magra? Ela é alta? Essa saia tem muito volume? Porque não é só interpretar o que você vê aqui na foto. É interpretar pensando na tua cliente, no biotipo da tua cliente. Sempre, sempre respeitando os gostos dela. Muitas vezes você vai precisar conversar com a tua cliente. Olha, eu acho que se a gente colocasse uma alça nesse corset, já que você tem os seios maiores, ficaria melhor. Você está interpretando um modelo. Muitas coisas você faz e você nem sabe que está fazendo. Sabia? Você está interpretando, você está fazendo uma interpretação de um modelo sob medida, pensando na tua cliente. Isso é muito importante, porque isso vai te levar a um resultado. Qual o resultado? Ela vai gostar. E ela vai te indicar, ela vai se sentir segura com você, tá? Esse é um dos resultados, assim, importantíssimos. É por isso que eu coloquei primeiro, porque você tem que levar em conta o biotipo da tua cliente, tá? Segundo ponto importante. O modelo, gente, da foto, voltando aqui ao modelo. O modelo da foto, ele é uma inspiração, tá? Ele é uma inspiração. Você vai usar a mesma cor, o mesmo tule, a mesma renda, todos os detalhes o mesmo, qualidade, tudo. Não, você não vai. Muitas vezes é de um desfile que foi feito na Itália, em Paris. Você não vai fazer com o mesmo material. Igual, quando a gente diz, é se você fizesse com todo o material, tecido, forro, todo o material igual ao do modelo. Mas se você não vai fazer, tá? É você que vai avaliar o que você vai usar, é o que você tem na sua cidade. Então, isso aqui é uma inspiração. Sabe por que eu tô falando isso? Porque às vezes você se preocupa tanto em relação à modelagem. Por exemplo, aqui. Você olha para o modelo, aí você pensa, nossa, como será que fizeram esse modelo, né? Como que
como que fizeram a modelagem, como que pensaram para fazer esse modelo. E isso você está pensando em quê? Na fábrica onde foi feito esse modelo, né? Na fábrica em algum lugar muito distante, de uma marca Givenchy, uma marca Chanel. Então você não precisa se preocupar com isso. O que você tem que pensar? Pensa na tua modelagem, pensa no que você é capaz de fazer quando você olha para um modelo desse, tá? Você olhou para um modelo, pensa no teu resultado, tá? E olha com carinho com o que você sabe fazer. Você vai olhar um modelo desse, aí você vai pensar: nossa, eu consigo fazer esse modelo com essa modelagem X, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, posso colocar um corte aqui, uma pence aqui. É assim que você tem que pensar, tá? Não se prenda nessa questão da modelagem, de como exatamente foi feito. Você sabia que às vezes a gente consegue interpretar um modelo para fazer de 2, 3 formas o mesmo modelo? E aí tem como dizer qual dessas interpretações é a certa? Não. O resultado é que é importante, tá? É o teu olhar que é importante. E depois, claro, a prática, a execução no processo para fazer o vestido. Você sabia que uma das coisas que fez muita diferença para mim, e sabe quando foi que eu percebi que eu conseguia fazer uma interpretação com segurança, uma interpretação com facilidade, com mais rapidez, tranquila, sabendo que eu ia conseguir fazer? Foi quando a minha modelagem ela melhorou, quando eu consegui fazer uma técnica de modelagem com assertividade, quando eu me senti segura com a minha modelagem. Quando alguém passou a me perguntar: você sabe modelar? E eu dizer: eu sei modelar. Quando vem essa segurança de modelar, você interpreta com mais facilidade. Sabe por quê? Muitas vezes você tem medo do que você vai interpretar. Você tem medo de depois não conseguir fazer o que você pensou. E o medo, gente, ele bloqueia, tá? Muitas vezes, a maioria das vezes, é isso, é medo. Você olha para um vestido desse aqui, aí você pensa: nossa, eu não vou conseguir fazer a modelagem, porque você não pensa na hora como você vai interpretar, você pensa como você vai modelar depois. E é isso que te dá insegurança. Quando você tem segurança na modelagem, quando você está capacitado na modelagem, você interpreta melhor. Foi assim que funcionou para mim. Eu me senti bem mais segura a partir disso. Porque quando a gente olha para um modelo desse aqui, quando a gente sabe como vai modelar, você já sabe onde você vai fazer um corte, o que você vai ajustar aqui, se você vai fazer pence, se você vai fazer um recorte princesa do outro lado. Você sabe, porque você sabe da modelagem, tá? Então, é isso que é importante. Não deixa o medo da modelagem te impedir que você faça uma interpretação com exatidão, tá? Verifica bem esse ponto, anota esse ponto aí, que esse ponto é muito importante. Então, vamos para o terceiro. A terceira dica: faça um teste. Aí eu pensei nesse modelo, eu acho que dá certo assim. Fazer uma base, e aí eu vou diminuir esse lado, vou fazer esse nó para esse lado daqui, esse transpasse para cá. Você faz um teste, um tecido qualquer, faça um teste no TNT. Eu recomendo que você faça testes em tecidos, retalhos. Sabe o que você pode fazer? Você pode fazer em miniatura. Faça em miniatura, que você não gasta tecidos. Faça pequeno, porque você já dá para você saber o caimento, dá para você sentir se vai cair o tecido, se vai dar aquela modelagem que precisa dar para chegar ao ponto que está lá na foto ou que você quer, tá? Então é importante você fazer um teste, um tecido qualquer, faça esse teste. Até porque, gente, tem uma coisa também que
que não fica muito a nosso favor nesse caso. Muita gente manda uma foto, às vezes nem tem a costa, e você tem que modelar, você tem que interpretar essa frente, e você tem que dar o seu jeito de imaginar e pensar em uma costa. Normalmente o que eu faço? Eu faço uma avaliação, eu faço um desenho, ou eu chamo a cliente e a gente define como vai ser o resto. Eu não faço e pronto, não, sabe? Eu sempre defino com a cliente o que ela acha melhor, o que fica melhor nela, tá? Às vezes até o modelo mesmo que vem não é todo igual, né? Então é importante que você atente para isso, tá? Chama a cliente e define esses detalhes que você teve dúvida durante a sua interpretação, tá certo? O ponto 4, gente, é uma ideia que eu quero deixar para vocês, que eu usei também e deu certo. É você usar um croquis. Você pega um croquis como esse aqui é a frente, tá? Um croquis assim lisinho, sem muito detalhes, sem muito... bem simples, tá? Só para você definir o que? Você pega o modelo e você pode desenhar o modelo no croquis. Vai rabiscando. Se você não tem habilidade com desenho, rabisca, rascunha, mas faz. Digamos que ele tenha aqui tenha um recorte princesa. Você desenha o recorte princesa. Você desenha a gola. Desenha o tamanho da manga. Você vai riscando, que você vai descobrindo o que realmente ele precisa. Conforme você vai desenhando, vai rabiscando, você começa a pensar, tá? Pensar como você vai fazer. E aí você consegue evoluir na interpretação do modelo. Nessa hora você vai pensar onde eu vou colocar o zíper, se eu vou colocar nas costas, eu vou colocar do lado, como vai ser a barra da manga. E aí você vai anotando do lado, vai anotando, fazendo todas as anotações, coloca o nome da tua cliente, tá? E você vai conseguir evoluir fazendo isso. Você vai na verdade praticar a interpretação dessa forma. A mesma coisa você faz com as costas, tá? Olha aqui o croquis. E aí, sabe o que você pode fazer? Esse desenho ele é muito fácil a gente conseguir, tá? Mas se vocês quiserem, eu posso disponibilizar essa frente, essa costa, tá? Desse croquis simples. Você vai pegar e você vai fazer cópias dele e deixa pronto. Cada pessoa você faz um rascunho. Na verdade, às vezes a gente usa vários rascunhos para uma pessoa só. Mas é para você chegar a uma interpretação, é para você chegar a interpretar com exatidão o que você quer naquele modelo, tá bom? Então, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar esse desenho para vocês. É só me chamar no direct ou eu vou salvar essa live e aí você pode deixar no comentário que eu posso ceder para vocês, tá? O ponto 5, gente, como nós estamos falando do sob medida, tá? Interpretação no sob medida. O que é importante aqui? Quando você interpretar um modelo, antes de qualquer coisa, você pergunta da sua cliente qual é o material que ela comprou. Em alguns casos, você pode comprar o material. No meu caso, quase sempre eu já compro o material. Todo o material, então eu sei exatamente que vai ter aquele caimento, eu sei o que vai ficar bom para aquele modelo, mas acontece de a cliente querer trazer o material, tá? O que acontece às vezes? O cliente, ele traz um outro tecido. Você interpretou que esse modelo tem um franzido, tem um drapeado, você vai fazer um drapeado fino. E aí o que acontece?
a pessoa traz um tecido mais encorpado, que não é leve, que não tem caimento. E isso vai influenciar no teu resultado. Aí sabe o que acontece? A pessoa diz que você não sabe fazer, que você não interpretou direito, que você não sabe costurar. Vai fazer diferença lá no resultado, tá? Então, o sob medida tem isso. É a questão mesmo de resultado, tá? Você interpreta daquela forma, mas se a cliente traz um tecido diferente, então, o que que você pode fazer? Quando ela entrar em contato com você, você já pergunta qual é o material que você vai usar. Aí, eu vou usar tal tecido. Aí, você já fala qual é o tecido que fica melhor para fazer, tá? Se você vai usar tal tecido, então, tal detalhe já não cabe mais naquele modelo. Nem sempre o modelo que a cliente está te passando vai chegar lá no final igual como está lá na foto, tá? Então, isso influencia em tudo, gente, no biotipo, no tipo de tecido, em várias coisas. E é importante que você fique atento para esses detalhes, tá certo? Agora, nós vamos falar uns detalhes sobre uns modelos. Eu tenho esse modelo aqui, ó. Olha que lindo. Tá? Tá dando pra ver legal aí. Tá. Aqui. Esse modelo, ele é um ombro só. Ele tem um tule nessa fenda aqui, tá? Nesse decote. Ele tem uma abertura aqui do lado, tá? O que que você vai avaliar aqui, tá? Nós vamos interpretar esse modelo. Esse modelo, ele tem uma base lisa, tá? Uma base por dentro que vai definir, que vai arrumar e ajustar no corpo. Aí você vai definir se você vai usar pence aqui embaixo do busto. Nesse caso, desse lado aqui, como não tem como fazer um recorte aqui em cima, vai ter que ter uma pence desse lado para poder encaixar o busto. Nesse lado aqui, você pode fazer um corte aqui, tipo recorte princesa. Mas, se quiser também fazer a pence igual desse lado, tranquilo, tá? Aqui, ó, embaixo, ele tem um corte com certeza. Por quê? Para ele ajustar a cintura. Isso na base, tá? Base é o que fica por dentro do vestido, que segura todo esse drapeado aqui, que faz todo um acabamento, tá? É a parte de dentro. Esse drapeado aqui, poxa, como é que eu vou fazer esse drapeado? Esse drapeado aqui, gente, a partir da base, você pode fazer os cortes nesse tecido aqui e ampliar o mesmo corte e tirar novamente. Ele vai ficar grande e aí você vai fazer essas pences, essas pregas, na verdade, né? Pro drapeado. Eu acho que no perfil mesmo tem alguma coisa parecida com isso de drapeado que eu tô ensinando lá no feed, tá? É esse tipo de drapeado aqui. Aqui ele tem um franzido do lado. Ele tem uma fenda, né, na lateral. E agora a gente tá olhando aqui. Como seria essa costa? Né? O que que eu vou fazer com essa costa? Essa costa, se você não achar em lugar nenhum, você vai ter que criar uma costa para esse modelo. Claro, ele vai ser um ombro só, não tem como não ser. Aqui, você vê que ele é mais estreito, então ele pode pegar desse lado aqui e ir para esse lado na costa e deixar a parte da costa aberta. Todas as vezes que você vai pensar em fazer um modelo, você tem que pensar se é possível ou não é possível fazer, tá? Aqui, ó, aqui ele não pode ficar solto atrás, então você tem que saber que aqui ele tem que ter uma continuidade para as costas. Então ele pode seguir o mesmo modelo que tá aqui na frente, só que um pouco mais cavado, porque é costa. Ele pode ter uma abertura aqui nessa direção nas costas, tá?
E embaixo, ó, ele não é um corte godê. Você vê que ele segue um pouco mais, com caimento um pouco mais reto, ó, mas ele pode ser um pouco evasê quando você cortar aqui em cima para poder sobrar para o drapeado, tá? Então são essas pequenas coisas. Infelizmente aqui não dá pra gente falar sobre tantos detalhes, né? Que eu já quero começar a cortar o vestido, mas dá pra ter uma ideia do que como você vai fazer. Aqui embaixo também tem uma base, tá, gente? Aqui tem um tecido que é liso, porque senão ele não segura esse drapeado, tá? Tem uma parte lisa aqui embaixo dessa saia que segura esse drapeio aqui, tá? Isso é uma interpretação, gente. A gente faz uma interpretação mais ou menos do que a gente vai fazer para fazer todo o processo, para fazer esse vestido, digamos, tá? Esse aqui é um exemplo. Eu quero mostrar esse aqui para vocês. Esse modelo aqui, ele é transparente aqui, tá? A pessoa ela está usando ou com lib, só aquele sutiã que é de colagem, né? Não tem nada aqui, não tem base e não tem forro. Por isso que eu escolhi aqui diferente do outro. Aqui ele é uma faixa de tecido que ele sobe e que ele vem pra cá. Ele vai e ele volta, tá? Aqui ele vai pra lateral. Aqui ele desce reto, tá? Aí a pergunta é, para você não complicar, tem que ser, você tem que ir pelo simples. É isso que eu falo para algumas seguidoras. Assim, tem que ir pelo simples. Aqui não são dois tecidos. Um aqui, vai aqui, e aí você faz uma costura aqui em cima. Não precisa. Você vai ter trabalho de fazer essa costura aí em cima. Vai aparecer, porque é um tecido transparente, tá? Então, esse tecido, o mesmo que vai, ele volta. E a alça de trás, ele engata puxando o tecido todo pra cima, tá? Pra dar esse equilíbrio no drapeado. Agora a pergunta, essa faixa aqui, Deni, o que eu faço? Eu faço ela reta? Eu faço ela enviesada? Digamos que você vai cortar esse tecido aqui no viés. Aí o que você tem que pensar antes de você decidir? Ah, eu vou fazer no viés, mas eu tenho que ver como é que eu vou fazer o acabamento, tá? Daqui, ó. Esse acabamento, já que ele não tem uma base, esse acabamento ele é feito, digamos, com bainha de lenço, tá? Que é fino, que é delicado, fica muito bonito o acabamento. Mas a bainha de lenço pode ser feita num tecido cortado no viés? Até pode, mas não fica bom, não fica um bom acabamento. Então, até isso você tem que pensar, tá? A bainha de lenço fica bonito se for cortado no fio do tecido. Então, eu vou decidir pelo quê? Eu vou decidir colocar essa faixa no fio do tecido, não no viés. O que eu tô falando isso, gente? Para você buscar o simples, busca o simples, busca as coisas que vão te levar a chegar a um resultado mais rápido, mais fácil e também com um resultado bom, sem complicar. Se você fizer essa faixa aqui no viés, essa barra, quando você for fazer aqui a bainha de lenço, ela vai ficar toda revirada. Ela não vai ficar bonita, não vai ficar legal, não vai ficar um acabamento de vestido de festa com qualidade, tá? Então, tudo isso, quando você vai interpretar, você já avalia para ter um bom resultado. Essa alça aqui, olha, as costas desse vestido aqui também a gente não sabe, certo? Mas você vê que esse aqui ele vem reto para a cintura, né? Ele vem num fio reto para cá. Esse aqui não, ele vem para lateral. Então, tem uma lateral que segura esse lado para as costas, tá? Pode ser de duas formas aqui. Você pode pegar essa alça e ela ir enlarguecendo
e ela segurar esse lado aqui. Ou você pode colocar essa parte aqui da costa e você vai diminuindo nesse sentido aqui. Tô falando das costas agora, tá? Você pode ir diminuindo e essa alça aqui, ela vem reta pra cá. Esse lado, ele fica como se fosse um pouco nu. Mas ele é bem retinho, ele é bem mesmo seguro aqui do lado do seio. Ele não fica aparente, o seio não fica à mostra, tá? Então, existem essas duas formas de você fazer esse corpo desse vestido, tá? Uma que é a alça, começando fina aqui e enlarguecendo aqui para segurar essa lateral. Que você vê que tá saindo um drapeado daqui. Aqui, o drapeado sai da cintura, tá? Então, é isso. Tem que avaliar. Você olha e você avalia o que é possível ser feito naquele momento. Se você disser, essa aqui só tem uma alça e ela vai pra cá. E esse lado aqui, ele vai segurar onde? Então, você tem que pensar em tudo isso. Essa saia é uma saia godê dupla com fenda, tá? Muito tecido, né? Tem bastante tecido, ela vem desde cima. Aqui, ela não é bem na lateral, ela é bem em cima da perna. E ela tem um leve franzidinho só, mas ela é um godê duplo. Muito lindo, por sinal. Certo? Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta aí. Vamos interpretar esse aqui. Olha que coisa linda. Esse modelo, gente... Aí só um minutinho, só tomar uma água aqui rapidinho. Eu tô falando demais. Esse modelo aqui, ele é todo na renda. Parte de cima, né? Para baixo só temos aplicações da mesma renda que desce em cima de um tecido. Pode ser o Prada. É um tecido mais armado, né? Um encorpado, mas não duro. Ele é um encorpado com caimento, tá? Um leve sereia. Olha, vê que esse tipo de sereia, ele já vem desde aqui de cima. Tem um que ele vem mais aqui, mais colado, e aí ele sai. Esse aqui é um sereia que é mais aqui em cima. Sai a partir do quadril, ele já vai descendo, já vai abrindo. Vamos falar um pouquinho desse detalhe aqui da parte de cima, tá? Essa parte de cima aqui, ele é renda, um tule de renda, em cima de um tule cor da pele. Também no mesmo caso, aqui não tem, ela está usando só um desses tipos de sutiã, que só é tipo lib, né? Só é colado. E aqui embaixo tem um tule cor da pele, por isso que fica um efeito assim, tá? Mas você pode fazer de outro jeito. Eu já fiz esse vestido aqui e essa parte aqui, ó, essa parte aqui do corpo, ele era forrado com um tecido mesmo, também cor da pele. Quase não parecia. Por quê? Porque ela não queria colocar um sutiã só de colagem. Então, o que você vai fazer? Você vai interpretar de uma forma que você possa colocar essa parte do corpo forrado. Para continuar essa mesma ideia de nude, você coloca um tecido no tom da pele da cliente, tá? Aqui tem pessoas que não colocam cortes em tule. Gente, eu coloco. Eu gosto de colocar porque eu acho muito legal quando tudo fica acompanhando as curvas do corpo, sabe? No caso aqui, eu faria uma pence aqui, um corte aqui e para descer aqui, ó, sabe? Como se fosse o recorte princesa. E o que você vai fazer depois? É na hora de colocar a renda. Você aplica de uma forma que não aparece o corte. Não aparece o corte. Tem pessoas que não colocam, fazem o tule inteiro e vão ajustando mesmo no corpo, porque o tule estica. Mas mesmo tecidos que têm elasticidade, eu costumo fazer a modelagem, eu costumo fazer os cortes, eu costumo fazer as pences, tá? Para poder ficar um ajustado no corpo.
A parte das costas aqui, ó, tá só de lado, mas dá pra gente ter uma ideia. Essa costa, você pode, aqui pode ter um tule. Nesse caso aqui tem um tule. E esse desenho é feito em cima do tule. Então, se tem uma costa com tule, o que que você vai pensar? O zíper tem que ser na lateral, né? Tudo isso você avalia, você tá fazendo o quê? Você tá fazendo uma interpretação, tá? Zíper do lado. Existe uma forma de fazer sem o tule nas costas? Tá? Digamos que isso seja a pergunta da tua cliente. Existe. Você pode colocar o tule só nas laterais, só aqui, só nessa curva aqui, tá? Para segurar o desenho, prender aqui em cima e o zíper, nesse caso, ele sai no meio das costas, tá? Existem essas duas formas. Ele vai segurar aqui em cima porque ele puxa aqui para cima e ele puxa aqui para baixo. Então essa parte aqui, ó, fica bem esticada. Tá? Então, foi duas formas de interpretar um modelo. Por quê? Porque a tua cliente, ela pode querer um modelo igual como tá lá na foto, do jeito que você explicou. Aqui eu digo para ela que tem um tule, ela diz, ah, mas eu não gosto de tule nas costas. É possível ser feito de outro jeito? Aí você vai ter que interpretar esse mesmo modelo de outra forma. Existem modelos que não tem opção de a gente mudar. Tem modelos que não existe aquela possibilidade. Você tem que ser clara, você tem que ser segura, você tem que ter toda a certeza para falar para sua cliente que não é possível fazer daquele jeito, tá? Eu também aconteceu comigo de, às vezes, por querer agradar mesmo, por não querer, não quero dizer não, não dá, eu vou dar um jeito e tal, e não acontece. Porque não tem como modelar da forma que a pessoa quer. Então, quando não acontece, você tem que fazer essa avaliação na sua interpretação e falar claramente com sua cliente, tá? Falar de um jeito bem legal, bem suave, mas tem que falar, tá certo? Então, esse modelo é isso. A parte de trás aqui é um pouco sereia também na parte do zíper, tá? Um pouco sereia, mas nada exagerado aqui na parte no final aqui do quadril, né? Aqui no final do bumbum não é pegado também, tá? Esse aqui é nosso segundo modelo, tá? Tem muito tempo? Vamos falar mais um pouquinho sobre mais esse modelo aqui. Esse modelo, gente, ele é um modelo feito em tule, tá? Todo em tule, ó. Aqueles cortes aqui, tipo Três Marias. Tecido levíssimo esse tule aqui. Eu acho é o Illusion. Tule Illusion. O tule de noiva, ele é um pouquinho mais duro, um pouquinho mais armado. Esse aqui é o tule Illusion. E o corpo dele foi usado o mesmo tule. Muitas vezes embaixo desse vestido aqui, ó, existe o crinol. É um tecido que a gente coloca, tá? É um tecido armado, bem durinho, transparente, que a gente coloca aqui embaixo para poder dar esse efeito bem arrumado, tá? Para o tule não ficar revirando. Você vê que tem transparência, mas está ajustado o corset no corpo. Então você já tem que pensar. Como é que eu vou fazer esse modelo? Então, você vai colocar, eu vou colocar o crinol, e aí você avisa a sua cliente, olha, eu vou usar um crinol aqui, nem todo mundo gosta de crinol, porque ele é um material não muito confortável, então tem que fazer todo um acabamento por dentro, assim, muito bom, todo com viés, para poder não incomodar, tá? Aqui são aplicações de renda, em cima. Ele com certeza ele vai para as costas, como sempre não tem, tá vendo? Você tem que imaginar como vai ser. E aí você decide com a sua cliente se o que? Se vai ser um trançado na costa, se vai ter um zíper. Isso aí é decidido com a sua cliente, tá? E lembra daquela questão do biotipo que eu falei, tá?
tamanho dos seios para aquele modelo, se vai dar certo, se tá ok. Tirar medidas corretamente para poder fazer os encaixes perfeitos. Tudo isso você tem que pensar quando você interpreta, tá? Onde eu vou colocar o zíper, se tem forro, qual forro eu vou usar para poder ter essa leveza. E sempre, tendo um contato muito bom com a tua cliente. Aí você decidiu isso, eu vou decidir que a costa vai ser assim. Aí eu tenho que falar com ela para ver se ela acha que... para ver se ela gosta, para ver o que ela acha da sua decisão, da sua interpretação, do que você está pensando em fazer naquele modelo. Tá ok? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. E hoje, nós vimos nessa live, vamos só assim fazer uma revisão. Nós falamos sobre o conceito da interpretação de modelos. Nós falamos dos benefícios de você saber fazer uma interpretação, do interpretação sob medida. Nós falamos dos testes que você pode fazer para aperfeiçoar a sua interpretação em relação ao resultado, tá? E nós falamos da importância de você usar um croquis para poder você fazer os desenhos, para poder você chegar a uma modelagem, a uma interpretação perfeita, tá? E principal, nós falamos sobre a importância da modelagem, no resultado da interpretação, no resultado de todo o produto, tá? De todo o processo que é fazer um vestido de festa. Então, assim, é muito importante que você use esse conhecimento, gente. Façam testes, verifique esses pontos, comece a usar isso no teu dia a dia, que você vai ver muita diferença, tá? E aproveitando, se você achou que esse conteúdo valeu a pena, se você achou que esse conteúdo é legal, foi bom para você, então compartilha com um coleguinha que está precisando, tá? Muita gente tem dificuldade na interpretação. Se você achou um conteúdo de valor, tá? Compartilha com amigos, tá bom? Então, até a semana que vem, nós teremos mais live na terça-feira. Eu vou colocar o assunto lá nos stories. E uma boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito grata, muito honrada com sua presença, tá? Um grande beijo e até terça-feira.